Eu confesso para os irmãos que eu estou indeciso aqui entre duas linhas de pensamento para tratar com os irmãos hoje. São dois assuntos que eu já venho pensando há um tempo. Um deles eu comecei a falar na última vez que eu ministrei sobre a questão de ser o sal da terra, né? E aquilo continuou na minha mente, no meu coração, e algumas coisas eu pensei comigo, puxa, deveria ter falado, não falei. Mas tem um outro assunto que também é pertinente para os dias de hoje, e acho que eu vou compartilhar esse com os irmãos. Abram sua Bíblia lá comigo em livro de Gênesis, capítulo 26. É um texto muito conhecido. Já vou avisando, não vou falar sobre prosperidade, não vou falar sobre 7 regras para encher o bolso e ter um saco de ouro na porta da sua casa, não vou falar sobre isso, mas esse assunto tem muito a ver conosco hoje também. Dadas as circunstâncias, eu de uns tempos para cá, tenho, como eu observo muito a circunstância à nossa volta, vejo para onde o mundo está caminhando, e na verdade, amados, o mundo está caminhando para aquilo que tinha que acontecer. Esse estado de coisas nada mais é do que princípios de muitas dores que ainda estão por vir. Não quero preocupar ninguém, não quero lançar balde de água fria na vida de ninguém, mas se prepare em Deus, porque os dias são maus e vão ficar piores. Não é jogar praga não na situação, eu não sou pessimista, eu não sou daqueles que fica desejando, não tem jeito, desistir. Não, na verdade, tudo o que está acontecendo faz parte de como o César falou domingo passado, faz parte desse mundo. Esse mundo jaz do maligno, então não se deve esperar nada de bom que venha desse mundo. Amém, amados? E a situação tem que culminar num caos terrível para que possa se manifestar o homem da iniquidade e depois disso vir a justiça, o juízo e o reino de Deus para ser estabelecido nessa terra. Aí que vão reinar com o Senhor aqueles que aqui foram considerados mais que vencedores, de fato e de verdade, não apenas porque conquistaram, não apenas porque creram, não apenas porque realizaram grandes feitos, mas porque foram se deixando transformar cada dia mais para serem parecidos com o Senhor Jesus. Amém? E assim cumprir a sua missão aqui na terra. Mas tem um texto que eu creio que fala aos nossos corações, porque também trata de dinheiro. Infelizmente, nós precisamos dele nos dias que nós estamos vivendo, e parece que há uma crise muito grande batendo na nossa porta. E não foi diferente nessa época desse homem chamado Isaac. Alguém conhece Isaac, além do nosso Isaac, que está aqui conosco, Nisso, a gente conhece bem o Isaac, lá dia a dia a gente está com ele, Mas Isaac, o filho da promessa que Deus fez a Abraão, era já adulto, tinha os seus filhos, tinha sua família, as suas coisas, e no versículo 1 do capítulo número 26 de Gênesis, fala assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Nós não temos sombra de dúvida disso. Dentre todas as suas qualidades, dentre todos os seus atributos, a sua bondade é que tem sido mais pertinente nas nossas vidas ultimamente. É por causa da tua bondade que chegamos até aqui, é por causa da tua bondade que fomos aceitos
diante do Senhor como os teus filhos. É pela tua bondade que nós sobrevivemos a esse mundo, é pela tua bondade que não somos atingidos pelo maligno todas as vezes que ele intenta algo contra nós. É pela tua bondade que recebemos perdão de ti quando nós falhamos e pecamos contra ti e nos arrependemos, voltamos para o Senhor. É por causa da tua bondade que a tua palavra, ela salta aos nossos olhos, e nós queremos que isso aconteça nessa noite, que a tua palavra seja mais do que letra sobre papel, mas ela seja impregnada no nosso coração, para assim cumprir o propósito para o qual o Senhor vai lançá-la nessa noite. Eu oro para que os nossos corações sejam um bom terreno, um terreno apropriado e fértil para acolher a tua palavra, e que ali, no nosso coração, a tua palavra seja acolhida, ela cresça e produza os frutos que o Senhor espera de nós. E tudo isso para teu louvor e glória. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Que a tua graça e a tua bênção se manifestem na vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Veja, em dias de crise, em dias de falta, não de fartura, mas de falta, em dias de más notícias, em dias em que as coisas não vão bem, em dias em que planos falham, em dias em que as coisas que nós pensamos não deram certo, sempre lá no nosso pensamento vem algumas ideias. Vem ou não vem? A gente não deixa de pensar. Aliás, o que mais nós fazemos é pensar. E de todas as atividades que o ser humano faz, a que mais cansa é pensar. Pode não parecer, mas é. E quando as coisas não vão bem, surgem algumas ideias. E não foi diferente com esse homem. Isaac estava com um problema na mão. Ele tinha uma família para cuidar, ele tinha servos, ele tinha animais, ele tinha 2 filhos, e a fome veio, a crise veio, e ele precisava fazer alguma coisa. Ao invés de fugir, ele se levantou para fazer alguma coisa. E o primeiro pensamento que veio no coração de Isaac é: vou procurar um lugar onde eu possa colocar a minha família em segurança e supri-la. Esse é um bom pensamento. Todo homem que tem essa responsabilidade, quando a coisa aperta, ele começa a ficar preocupado. Olha, se é o que vem na cabeça nossa, se fosse só eu me viraria, mas agora não sou só eu, agora tenho uma esposa, tenho os filhos, tenho a casa para cuidar, e eu preciso dar uma solução. E Isaac tinha a intenção de ir para o Egito. Egito era como se fosse a megalópole da época. Qualquer coisinha que acontecia ao redor, a turma falava: Egito é saída, é que nem São Paulo para o resto do Brasil. A crise bateu lá em cima, o pessoal, vamos para São Paulo. Está esvaziando o Nordeste, porque o que o pastor Neto falou, foi para a Bahia e não achou baiano lá, porque está tudo aqui em São Paulo. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Você vai para onde a coisa está acontecendo, não é assim? Não está bom aqui? Tem gente que está fugindo do Brasil. Estou sabendo de gente que está indo para a Espanha, está indo para a Europa, antes que a coisa fique pior aqui. Porque é o pensamento: preciso botar minha casa em ordem, preciso dar um jeito na minha vida, preciso suprir as necessidades básicas. E onde é que tem o suprimento? É lá, então é para lá que eu vou. E antes de ir para o Egito, ele deu uma paradinha ali na terra dos filisteus. Foi ali em Gerar. Ele estava numa região, o Egito era para cá, ele foi para lá, estava indo para lá. Chegou ali com Abimeleque, foi só bater um papo com ele, dar uma passadinha, dar um descanso, e ele intencionava continuar para o Egito. Aí Deus fala para ele o quê? Verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Mas por que, Senhor? É lá que tem o trigo, é lá que tem o vinho, é lá que ainda tem um pouco de água, é lá que a coisa está acontecendo. Aqui está uma fome. E geralmente naquela época a fome era devido à falta de água. E na região que eles viviam era um deserto. Se não chovesse na época certa, acabou. Morria o gado, a planta não vingava, e era fim de linha. E ele estava ainda no meio da crise. Ele estava tentando sair dela. Estava indo para um lugar onde na cabeça dele, poderia ser o fim das suas preocupações. E no meio do caminho ele se avistou com um homem, e Deus falou: fica aqui.
Isaac podia ter muitas objeções para falar com Deus. Mas, Senhor, olha como é que está a situação. Aqui não é diferente de onde eu estava. Aqui continua, ainda não saí da crise. Ainda há fome aqui. Mas Deus falou, fica aonde eu te disser. Porque onde eu te disser para ficar, ali eu vou te abençoar. Na nossa cabeça, muitas vezes, vem, como eu falei, um monte de ideias e soluções assim mirabolantes. Quem já tentou ensinar a Deus a trabalhar em seu favor? Ei, quantas vezes? Né? Senhor, olha, dá uma olhada ali. Puxa, se o Senhor fizer isso, olha o que vai acontecer. Vai vir aquilo, aquele outro, depois eu vou fazer isso, aquilo. Olha, nós queremos ensinar a Deus a nos abençoar. A gente quer falar para Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou ser muito abençoado. Vai ser uma maravilha. Eu já fiz um monte dessa. Eu estou contando para os irmãos, porque eu sei que os irmãos também fazem, né? Nós queremos falar para Deus, mas olha, eu louvo a Deus pela atitude de Isaac. Porque ele tinha uma intenção, ele tinha plano, ele tinha uma necessidade, a crise estava batendo na porta dele, mas quando o Senhor apareceu para ele e falou, fica, olha a resposta dele no verso 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Aos olhos humanos, ele não tinha saído da situação terrível. Aos olhos humanos, ainda ali havia perigo de subsistência para ele e para sua casa. Aos olhos humanos, não era o lugar melhor para um homem tentar suprir a sua casa e a sua própria vida. Não era ainda o lugar. Mas quando o Senhor falou para ele, ele preferiu obedecer ao Senhor do que continuar seguindo seus próprios intentos, ainda que fossem bons. Eu imagino que se ele fosse ao Egito, pode ser que lá ele fosse realmente abençoado, lá ele tivesse uma resposta financeira, econômica, né, pelo menos a subsistência, ele não ia faltar. Pode ser que lá ele desse bom resultado ele indo para o Egito. Mas antes de ir para um bom resultado, antes de ir para onde o coração dele mandou, ele preferiu obedecer. E por causa disso, é que o Senhor abençoou. Mais para frente você vai ver. Esse texto é um texto muito usado por aqueles que gostam de falar sobre prosperidade, porque aí a coisa salta aos olhos. Mas eu vou ler para os irmãos, quer ver? Não é que está aqui? 12? Isso, 12, muito obrigado. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu o quê? 100 por um. Oh, que maravilha, glória a Deus, amado, traga aqui 100 lão, que você vai receber 100 vezes mais. Essa é a palavra de ordem em muitos lugares por aí. Não tem nada a ver com o que eu quero falar aqui. Embora nós não podemos esconder essa realidade, de fato Isaac foi muito bem sucedido ali, de fato Isaac prosperou naquela terra, e no mesmo ano, por graça de Deus, ele recebeu 100 vezes mais do que ele semeou. O moral da história é que só aconteceu porque ele ouviu a voz de Deus e resolveu obedecer à voz de Deus. Muitas vezes, os planos da nossa vida são frustrados, não é porque Deus quer a nossa desgraça, não é porque Deus, quer nos provar, Deus quer nos fazer, nos espremer para arrancar o que não presta, não é nada disso. Na verdade, muitas coisas não acontecem na nossa vida, muitos planos são frustrados porque nós andamos pelas próprias pernas e nós não ouvimos a voz de Deus. E aí tem duas coisas que acontecem. Como eu sei que é a voz de Deus? Diga para mim, como é que você faz para saber quando é Deus falando com você e quando não é? Qual é o teste que você faz? Faz que nem Gideão? Pega um massinho de lã, coloca lá fora, e hoje era um bom dia para testar isso, né? Punha lá fora e fala assim, Senhor, se chover tudo lá e aqui não, é sinal de Deus. Como é que você faz para ouvir a voz de Deus? Como é que você faz para conhecer, para saber que é Deus falando com você? Eu estou falando para você, como é que você faz? Qual é o seu teste para Deus? Depende de como vem. Aqui apareceu o Senhor para ele. Bom, aí não precisava nem ter dúvida, né? Apareceu lá, rasgou o céu, brilhou uma luz, que vai aparecer um anjo, vai falar, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E blá, Shazam. Não tem dúvida, é o Senhor. Mas Deus não faz isso hoje em dia, faz? Alguém já fez na sua vida alguma vez assim?
Eu estava doidinho para ver um negócio desse, mas nunca aconteceu. Mano, olha, eu sempre orei, Senhor, para, manda um anjo, mas nunca veio um. Aliás, veio, né? Mas eu não vi, né? Mas não acontece nada mirabolante. Então, como é que você faz? Nos dias de hoje, como é que você faz para saber se é Deus falando contigo ou não? Examine na palavra, o pastor César está falando. E você? Hein? A paz, a Rai está dizendo que quando tem paz, é de Deus. O César está dizendo que a gente tem que examinar a palavra. A Nani já rebateu aqui, nosso coração é enganoso. A coisa está ficando boa, o debate aqui. Quem mais? Como é que você faz para saber que é a voz de Deus? Mano, se você não souber, pergunta para o pastor. Vai lá consultar a irmã profeta lá e fala para ela decifrar o sonho, é isso? Né? Ora 300 dias, faz 7 semanas de campanha. Jesus falou uma coisa: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como é que a ovelha conhece a voz do pastor? Aliás, por que é que a ovelha conhece a voz do pastor? Porque ela anda com ele. Talvez no primeiro dia, a ovelhinha não sabe lá se é pastor. Pastor, eu que lá é meu pastor, não sei não, está mandando ir. Mas ela vai. E ela vai ver que o negócio dá certo. Aí no segundo dia, o pastor fala de novo e ela vai. Com o tempo, ela ouve a voz. Sabe que nem... Quem já teve cachorro, que tem cachorro aqui? Rapaz, você não precisa fazer muita coisa, né? O cachorro te conhece tão bem que na hora que você está lá na esquina, você vem de carro, ele já está no portão. É meu dono, é meu dono, é meu dono. Está lá com o rabinho balançando, a orelha de pé, né? Que nem a Tati lá do Nino, né? Impressionante. Você chega, vai levar o Nino. Eu já fui levar o Nino, não é nem o carro dele. Ele desceu na porta, a Tati começou. Eu falei, mas caramba, não é o som do carro dele, ela conhece. Conhece o cheiro, conhece a voz, conhece o jeito de andar, porque está com ele todo dia, come com ele, dorme com ele. A minha não dormia comigo, nem comia comigo, não deixava, mas ela me conhecia. Então, andar com o seu pastor faz com que você o conheça. E quando ele fala, eu sei, é a voz dele. Então, uma dica para os irmãos aqui. Querem discernir a voz de Deus falando contigo, e Deus fala contigo, amado? Aprenda a ouvir a voz dele andando com ele. Aprenda a conhecê-lo. Porque se você não conhece a Deus, você não tem como saber se quem está falando contigo é ele ou não. Aí qualquer voz que soar mais melodiosa, qualquer voz que te disser, olha, meu queridinho, minha queridinha, vou te abençoar, você pode estar achando que é Deus, e não é não, muitas vezes não é não, porque a palavra fala que se for preciso, para cumprir os seus propósitos, o diabo se disfarça até de anjo de luz. Ele não gosta muito da luz, mas se precisar, ele não tem escrúpulo. Ele fala assim, um anjão bonitão, e põe luz lá e fala assim, eu sou anjo de Deus. Enganou-a muito, enganou a Eva, amado. Eva conhecia Deus assim, não só de ouvir, mas de ver todo dia. E nós? Então, primeira dica, ande com o Senhor. E como é que eu ando com o Senhor? Aí entra aquilo que nós falamos aqui, examina a palavra. Lembra quando eu falei aqui que eu li num livro de um caso de um agente norte-americano que estava vindo para o Brasil porque tinha uma onda de dólar falso aqui, ele estava, veio ensinar a Polícia Federal Brasileira a não cair nessa, aí perguntaram para ele assim, mas como é que o senhor conhece, os dólares falsos, cada dia surge um monte, e fala assim, eu não preciso conhecer os falsos, basta eu conhecer o verdadeiro, aí eu não sou enganado. Amém, amados? Então, aqui apareceu o Senhor a Isaac, não fala de jeito que apareceu, se foi visivelmente, se foi num sonho, se foi só uma voz, mas era Deus, e falou com ele, e ele sabia que era Deus, e ele falou, é Deus falando comigo, então eu vou ficar aqui. Todo mundo falou, imagina a esposa de Isaac, mas aqui está seco, aqui não tem água, as crianças estão chorando, não tem, aquela coisa toda. Ele falou assim, mulher, Deus mandou ficar aqui. Os filhos falando, pai,
ai, gastou o sapato, não tem mais, acabou, e a calça não dá mais. É aqui que nós vamos ficar. Mas está na crise, mas Deus mandou ficar aqui. Amém? E quem conhece a voz de Deus e sabe que é Deus falando e obedece a Deus, aí sim vem paz no coração. É Deus falando comigo. Eu não arredo o pé, porque além de crer, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E se Ele falou, alguma coisa vai acontecer. Amém, amados? Então veja, em tempos de crise, o que é que você faz para sair dela? Tem muitas maneiras de você sair da crise. E o mundo pipoca na sua cara, nos seus ouvidos, todos os dias, a maneira de sair da crise. Tem uma nova aí, né? Nesses dias de crise, já viu aquele comercial do Pedro Bial lá? Né? Nesses dias de crise, um carro na sua garagem é um bem. Então agora, aproveita para comprar o melhor carro, que é o melhor investimento, compre Fiat. E você paga a metade da parcela até o carnaval. Depois você paga ela em dobro, em triplo e muito mais. Mas até o carnaval você paga a metade. Então é o melhor investimento. Tá vendo? Sair da crise, compre o Fiat. Isso que a televisão está falando, amém? Né? Quer sair da crise? Invista nas Casas Bahia, né? Sai da crise. Tem muitas coisas dizendo para nós, saia da crise. Quer sair da crise? Procura um outro emprego. Vai lá, não está bom aqui, você não é obrigado a ficar aqui, vai para lá. Tem um monte de solução para sair da crise. De todas essas soluções, qual delas Deus falou para você fazer? E seja qual for, se Deus falou, você tem certeza? Obedeça. Por que é que você está comprando um Fiat? Porque Deus mandou. Amém? Por que é que você botou seu dinheiro na poupança quando a Dilma vai tirar o dinheiro da poupança? Porque Deus mandou. Amém, ama? Eu estou brincando aqui, mas é isso que move um coração de alguém que conhece a voz do seu Deus, do seu Pai Celestial, e sabe que Ele tem razão em tudo o que Ele faz e fala. Amém? Amém, amados? Isaac ficou naquela terra. Não era aos olhos humanos o ideal, não era a solução ideal, não era o melhor para ele. Muitos foram embora para o Egito. E eu fico imaginando a turma em volta de Isaac, vai para o Egito, homem, o que você está fazendo aí? Todo mundo já foi, na hora que você resolver ir para lá, já tem um monte de gente lá, não vai ter para você também, daí você vai falar, tá vendo? Ele falou, não, mas Deus mandou ficar aqui. Deus me falou para ficar aqui, e é aqui que eu vou ficar. Amém? Lembro-me de um versículo em Provérbios que fala assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Então quer prosperar, quer, enriquecer, quer ver os seus planos darem resultado, quer ter tranquilidade no meio das crises, busque ao Senhor, ouça a sua voz, tenha certeza que é a voz dele e obedeça aquilo que ele te mandar fazer. Amém? Amém, amados? Pode aos olhos dos outros ser a solução mais estapafúrdia que possa parecer. Mas se você tem certeza que Deus mandou, então faça. Porque quando você obedece, aí Deus vai te tirar daquela crise. Olha, aconteceu com Isaac dele ter 100 vezes mais do que ele semeou. Mas pode ser que não aconteça 100 vezes mais. Pode ser que você apenas sobreviva a uma tempestade. Mas se você tem certeza que Deus mandou você ficar lá, fique. Os nossos olhos hoje a gente também é muito atraído por aquilo que é, assim, vultoso, né? Então nós ficamos esperando de Deus também soluções vultosas. É ou não é? Quem é que não gostaria de ter, no mínimo, 1 milhão na sua conta? Hein? Eis-me aqui, Senhor. Fala, Jeová. Quem é que não gostaria? Até eu, amado. Quantas vezes já... tempo atrás aí eu estava orando a Deus, falou, milhãozinho, Senhor, milhãozinho. Aquela história de querer Deus, de querer ensinar a Deus, né? Senhor, um milhãozinho, meu Deus, eu não sei. Olha, para lá, pro cara lá, pro Eike Batista lá, é nada, Deus. Esse negócio é nada. Lá para aquele Bill Clinton, não, como é que é aquele... Bill Gates, isso aí o cara gasta num dia lá, vou comprar um brinquedo novo para meu filho, quanto é que é? 1 milhão, não é para ele é nada, mas para mim, ajudaria a mim, os meus filhos, os meus irmãos que estão lá meio capenga, né? A igreja, eu penso que eu não sonhei, 10, faça as contas, dízimo de 1 milhão, quanto é que é?
Tirava nós da crise, não tirava? Hein? Que pagar aluguel, vai comprar um salão novo, bonzinho, tchá, 0 bala. Ganhei? Vocês estão aqui até hoje nesse salão. Quem é que não quer? Agora, eu não sou contra você ter 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, ganhar na cena, acumulado, eu não sou contra isso. A única coisa que eu faço é assim, Deus mandou. Deus autorizou você a fazer isso? Aliás, não só autorizou, Ele é que deu a dica, Ele é que deu o meio, Ele é que falou, faça assim, é que vai dar certo. Se não foi, amado, pode aparecer um saco de ouro na tua casa amanhã, e não ser só 1 milhão, ser muito mais do que 1 milhão. Se Deus não te falou para fazer aquilo, desconfie, porque a solução de Deus sempre vai trazer tranquilidade no nosso coração, e não vai nos enganar, amém? Agora, por que é que Isaac pôde semear naquela terra, e no mesmo ano colher 100 vezes mais? Quando, eu imagino, né, que se havia fome, havia crise, não tinha água, provavelmente não ia nascer muita coisa, se nascesse eram algumas coisas mirradas. Por que é que aquele homem teve essa fartura toda? Mais tarde, quem diz isso foi o próprio hóspede dele, Abimeleque. Olha, a gente tem certeza que Deus é contigo. A gente está vendo o que Deus tem feito por você. Eu não estou dizendo, volta a falar para os irmãos, não estou pregando prosperidade aqui, não estou dizendo que se você fizer isso, se você semear, e muitos entendem que semear no reino de Deus é dar dízimo, oferta, esquece isso, amado, não tem nada a ver com semear no reino de Deus, né? Não é essa semente que eu estou falando, semente lá de Isaac era semente, o que ele ia comer ele plantou, até talvez acharam que era uma loucura, porque nós estamos contadinhos, passar 3 anos com a semente, você vai jogar na terra, numa terra seca, mas ele falou, Deus mandou. E veio a resposta depois. Por que é que Deus fez isso com aquele homem? Primeiro, porque ele foi obediente. E segundo, aliás, antes de ser obediente, Isaac tinha um coração para Deus. O fato de Isaac ter um coração voltado para Deus é que fez com que ele fosse obediente, aguentasse as consequências da sua obediência até o fim, fizesse uma loucura aos olhos dos homens e fosse recompensado pelo Senhor. Não tem nada a ver com ser crente nascido de novo, tem a ver com, lógico, você nascido de novo, ser crente, está num bom caminho, mas tem a ver com eu e você, andarmos com o Senhor, sermos, como César falou, apaixonados pelo Senhor, não abrimos mão dele por nada nesse mundo, aconteça o que acontecer, fico com ele, não abro mão, amém? Sou fiel, e por causa disso, é que o Senhor nos recompensa. E olha, eu imagino que Isaac nem esperava essa coisa, e aí está um outro segredinho, talvez é porque ele não esperasse aquela bênção toda, porque não contasse com aquela bênção toda, apenas estava satisfeito em andar com o Senhor, em obedecer a palavra, é que Deus pôde recompensá-lo. Quando a gente espera muito, alguma coisa, isso é uma revelação talvez, do que é que está no nosso coração, o que é que a gente mais preza. Quem já foi abençoado aqui de uma forma inesperada pelo Senhor? Eu já fui. E aí eu falo para você que aconteceu a mesma experiência comigo. Por que é que você foi abençoado? Porque você estava correndo atrás daquela bênção? Ou porque você não estava nem aí com a bênção, mas você estava descansado em Deus? Quando eu e você descansamos em Deus, Ele não tem porquê. E se Ele também não der, nós ficamos satisfeitos do mesmo jeito. Aí nós podemos cantar que nem Abacuque, Senhor, olha, não tem nada lá. Acabou tudo. Eu não fui para o Egito, eu não fiquei em Gerar, eu não semeei na terra, e tudo que eu tinha falhou. Mas embora tudo isso seja contrário a mim, eu me alegro em Ti. Amém? É esse o coração, amados, entenda, é esse coração, é essa atitude de coração que Deus recompensa. E se Ele não der uma recompensa vultosa, como Ele deu para Isaac, Ele sabe que nós vamos ficar contentes com Ele do mesmo jeito, nós vamos ser felizes com Ele do mesmo jeito, nós vamos ser fiéis a Ele do mesmo jeito, e é por isso que Ele não tem porquê
confiar a nós o seu próprio reino, se for necessário. Amém? Volto a dizer, não sou contra ter riquezas. A minha única questão é, de que forma elas vieram? E qual o propósito delas estarem nas minhas mãos? Veja, se você trabalhar, pode ter certeza, você vai colher do seu trabalho, você vai enriquecer. Mas enriquecer não significa que Deus é contigo nesse negócio. Então, antes de buscar riquezas, busque o Senhor. E se Ele estiver, no coração dEle, nos planos dEle, de te abençoar com riquezas, Ele vai te dar. Porque Ele sabe do seu coração, e não porque você é filho dEle, porque você pediu, insistiu e usou a tua fé que Ele vai te dar, é porque você está confiado nele, você está descansado nele, você obedeceu a Ele, e por causa disso, Ele vem e te recompensa. Amém? Amém, amados? Às vezes é simples de entender, mas na nossa cabeça complica muito, e aí a gente vem com essa história, então quer dizer que, Isaac semeou, opa, eu vou semear também. E aí sai fazendo um monte de coisa que não devia. Não existe fórmula mágica e nem receita de bolo com Deus, amado. É nisso que muitos crentes erram hoje em dia, porque tentam traduzir o coração de Deus em receita de bolo, em fórmula mágica. É assim que Deus fez, foi assim que Jesus curou, é assim que o cara gritou, ele falou 7 vezes e a coisa caiu, então eu vou fazer desse jeito. Não existe isso com Deus. Aliás, a maravilha de andar com Deus é porque você nunca sabe o que vai acontecer. Amém? Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa nova. Amanhã você está aqui, amanhã você está lá embaixo, mas está com Deus, mano, é uma felicidade imensa. Por isso que a gente é chamado de louco por esse mundo. Quem anda com Deus realmente e confia nele é chamado de louco, porque não tem nada, está feliz da vida, tem tudo, está feliz da vida do mesmo jeito. E quando não tem tudo de novo, volta para o nada, continua feliz da vida. Os caras não entendem isso, falam, não, você tem que ter, tem que ter e tem que ter. Aliás, um coração contente, agradecido, esse é que agrada a Deus. Amém? Só que nós ficamos esperando coisas grandiosas, porque a crise é grande, pastor. Olha, eu estou com uma dívida de milhões, como é que R$100 vai pagar minha dívida? Não é os 100 milhões da sua dívida ou R$100 que você ganhou que vai solucionar, é o seu coração em Deus que traz solução. Amém, amados? Amém? E aí Ele pode fazer milagres, como Ele já fez, com muitos vai continuar fazendo. Sabe aquela dívida que você tinha e de repente alguém falou assim, não precisa pagar mais? Isso é milagre de Deus. Agora, eu fiz o que eu tinha que fazer. E a primeira coisa que eu tinha que fazer é buscar o Senhor. Está aqui, Senhor, a coisa é assim. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a saída que o Senhor me dá para isso? E quando Ele fala, e você sabe que Ele está falando, o seu coração fica em paz e você obedece. Contra todas as expectativas, contra todas as palavras, contra todos os argumentos, você fala, eu vou obedecer. E porque você obedece, é por isso que Deus te honra. Amém? E a gente só obedece porque conhece. Outro dia eu achei que esse negócio de falar bravo com o cachorro dava certo. Falava com a minha obedecia, mas o outro não obedeceu não, veio e mordeu minha canela. Tomei uma dentada daquela que doeu. Então, não tem fórmula mágica. E não é porque deu certo aquela vez, vai dar certo agora. Hoje é um outro dia. Hoje é uma outra crise. Amém? Amém, amados? Isaac estava repetindo o que o pai dele tinha feito no passado. Bateu a fome aqui, vou para o Egito. Dessa vez, Deus falou, não vai para o Egito. Por que a primeira vez com Abraão deu certo ir para o Egito? Porque ele tinha que ir para o Egito. Só por causa disso. Deus tinha mandado. Porque Deus mandou. Por que hoje você está dando dízimo? Porque Deus mandou. Está semeando o reino? Não, eu estou dando porque Deus mandou. Por que hoje você está comprando um terreno? Porque Deus mandou. Por que você está vendendo terreno? Porque Deus mandou. Só é simples, amado. É nós que complicamos. Amém? Por que você está comprando um carro novo? Porque Deus mandou. E por que você não comprou? Porque Deus mandou. Depois eu conto essa história. Deus mandou e eu fiz, dancei.
E aí vai lá chorar com Deus e fala assim: oh, meu filho, não tem nada a ver com isso não. Ele é bom, ele é pai, mas ele ensina uma lição assim, ó. Sabe aquela do dedinho na tomada? Não põe o dedo, põe, pá, toma choque então. Você quer tomar? Não é? É assim. Deus nos trata como filhos, e não como empregados, ou como servo, ou como uma pessoa qualquer. E também não nos trata como os queridinhos da maionese. A cereja do bolo. Não trata não, amado. Deus ensina a lição ali, ó. Amém? Então, para você se balizar na sua vida, para sair da crise, seja o que for, eu estou falando de crise porque aqui ocorreu essa palavra sobre crise, porque nós estamos numa crise imensa, no Brasil vocês não sabem, está uma crise imensa aí fora, não quero arrepiar o cabelo de ninguém, mas se prepara como? Faz poupança, não faz poupança, porque o negócio está, eu não sei, vai até Deus, amém? Compra uma empresa, não sei, vende na empresa, não sei, vai até Deus, amado, Ele que sabe. E quando você fizer porque Ele mandou, não se preocupe com o que vão falar, amém? Glória a Deus. Vai vir um monte de voz na sua orelha, por que você está fazendo? Por que você está fazendo? Por que você está fazendo? O outro fez aquele, por quê? Fala assim, cala. Deus mandou fazer. Deus mandou Isaac ficar em Gerar. Isaac ficou em Gerar. Se tivesse ficar na Babilônia, Isaac ia para a Babilônia. Lembra de os pais de Jesus, né? Maria e José? Apareceu o anjo e falou o que para José? Vai para onde? Vai para o Egito. Mas Galileia é pertinho, vai para o Egito, homem. Foi milhares de milhas, ficou lá 2 anos no Egito. Aí quando estava tudo bem lá, está acostumando a falar com os que nem Egito, né? Que nem alguém vai para a Bahia, começa a falar que nem os baianos. Legal, meu rei. Aí fala, sai daí agora. Agora que a coisa estava boa, sai daí, volta para sua terra. Mas lá tinha um cara que queria matar a gente. Vai lá, porque o cara morreu. É outro, pode ir lá que eu sou contigo. Amém ou não? Glória a Deus, amado. Amém, amados? Então vamos orar? Outra dica para você conhecer a voz de Deus é você andar com quem conhece a Deus. Amém? Quando você anda com pessoas que conhecem a Deus, e você sabe que aquela pessoa, por conhecer a Deus, é uma pessoa que ouve e obedece quando Deus fala, você aprende a também ouvir e obedecer. Porque você sabe que quando nós andamos com o Senhor, pode acontecer o que for, podem vir as ameaças que forem, podem vir as más notícias que vierem, nós sempre estaremos seguros. E com segurança eu não quero dizer que nós vamos estar sempre por cima da carne seca, mas estaremos seguros. Amém? E para finalizar, uma outra coisa que agrada muito ao Senhor é um coração contente. Quando eu aprendo a estar contente, em qualquer que seja a situação, isso mostra, para mim primeiro, e logicamente que Deus vê, que eu não estou firmado nas coisas e nas circunstâncias, naquilo que eu possuo ou deixo de possuir, mas eu estou firmado nele. Amém? Hoje eu posso estar muito bem, no top das coisas, eu estou contente com Deus. Mas se amanhã vier uma reviravolta, a roda da, né? Tem aquela roda da fortuna, né? Os caras falavam lá, uma hora está aqui em cima, está aqui embaixo, né? Se eu estiver aqui embaixo, mas eu estou com Deus, estou seguro. Eu aprendo a estar contente. Aprenda com Paulo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei tanto viver bem com muito, mas também sei viver bem com nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Não sei se você está passando por crises ou está preocupado com as crises. Não sei se você já está há algum tempo no meio dessa situação de fome, de deserto, de areia e sequidão. Mas talvez você não esteja sabendo o que fazer.
E isso é muito mais preocupante do que a crise em si. É não saber o que fazer. É não saber como sair dela, não saber o que decidir. Talvez você já tenha decidido tantas coisas, todas elas foram frustradas, e você está com medo de tomar uma decisão hoje. Com medo de tomar uma decisão que vai te levar a uma outra frustração. Então, a melhor coisa, expõe tudo isso a Deus. E espere pela sua resposta. Você pode ter muitos planos no seu coração, muitas ideias boas, outras nem tanto, algumas absurdas. E qual delas é a verdadeira, é a que vai trazer solução? Consulte ao Senhor, porque os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos que ele tem acerca de todas as coisas são superiores aos pensamentos que eu e você temos acerca das coisas que estão à nossa volta. Coloque isso, submeta ao Senhor e tenha coragem, além da fé, tenha coragem de esperar a resposta dele, porque ele fala e ele é fiel. Ele fez isso com outros que não eram nem dele, quanto mais vai fazer para você, que é dele já. Mas aí talvez tenha um problema, você não tem estado junto com ele como deveria. Conserte isso logo, vai até ele, cole nele, agarre-se a ele e fala: Senhor, me perdoe, eu andei afastado, andei distante, mas eu estou aqui, e eu preciso muito do Senhor, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a saída, mais do que a bênção, mais do que a vida, eu preciso de Ti, porque eu sei que estando contigo, eu estarei seguro, onde quer que eu esteja. Pai, nós somos seres humanos, sujeitos a erros, sujeitos a crises, sujeitos a passar por decepções, sujeitos a errar, sujeitos a dar com os burros na água. O Senhor bem nos conhece, e nós nos conhecemos também. Nós sabemos da nossa capacidade, sabemos do potencial que é em nós, sabemos dos medos, dos receios que andam aqui no nosso coração, na nossa mente. Mas o bom é que o Senhor também sabe, o Senhor também conhece cada medo, cada receio, cada dúvida que passa pela nossa mente. O Senhor sabe também da nossa covardia, que muitas vezes nós deixamos transparecer a covardia no lugar da coragem. O Senhor sabe que muitas vezes nos falta fé, e nós agimos por impulso ou por conveniência. Mas o bom é saber que o Senhor é conosco. Aconteça o que acontecer, independentemente do que fizemos já, ou do que deixamos de fazer, o Senhor continua conosco, porque o Senhor é bom. E o Senhor disse na sua palavra que todo aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora das Tuas mãos. E nós estamos contigo, nascemos de novo, fomos acolhidos por Ti. Não somos melhores do que ninguém, não somos os prediletos, mas sabemos que o Senhor nos ama, e que o Senhor tem prazer na nossa vida. Então nós ousamos nessa noite nos colocar mais uma vez nas Tuas mãos e descansar em Ti. Pai, eu oro por vidas que aqui estão e que talvez já tenham passado por crises e mais crises, estão falando: não dá mais, se algo não acontecer por esses dias, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu falo a Ti e lembro de pessoas que estão a ponto de desesperar da fé.
e de abandonar tudo o que creram até hoje. Mas o bom é que o Senhor nos conhece e sabe do que está lá no nosso coração. E o melhor é saber que o Senhor tem saída, que o Senhor tem coisas agradáveis para as nossas vidas. E a melhor delas é o descanso, é a paz, é a certeza de que nas tuas mãos nós estamos abrigados e seguros, e ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos. Senhor, que venha a paz no coração de cada um que aqui está, não pela expectativa da saída, mas por saber que o Senhor está sustentando, e que o Senhor vai continuar sustentando, contra todas as evidências, contra todos os olhares, contra todas as expectativas. O Senhor continuará sustentando, segurando, protegendo e abençoando as nossas vidas. O Senhor fez isso nesse texto que lemos com um homem que era tão sujeito às depressões e às crises como nós somos hoje. O Senhor o visitou numa época em que havia fome, havia escassez de bens. O Senhor continua nos visitando hoje, e nós nem passamos por escassez, nem ainda experimentamos o que é fome de verdade, mas o Senhor é conosco. Então, Pai, a minha oração em favor dos meus irmãos aqui, de cada um de nós, inclusive de mim mesmo, é que o Senhor nos ensine a caminhar contigo, a descansar em Ti, a confiar no Senhor, e nos perdoe pelas vezes que nos afastamos, pelas vezes que não o reconhecemos, pelas vezes em que nós não ligamos para a Tua palavra. Nos perdoe e nos traga de volta, e nos dê saída, e nos prepare para as crises que virão, porque em cada uma delas a certeza é que veremos a mão do Senhor agir em favor daqueles que conhecem, que obedecem e que confiam no Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque ela é um bálsamo nos nossos corações, e como já orei aqui, eu oro de novo que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi lançada nessa noite, e que ela prospere no coração de cada um que está aqui ouvindo, em nome do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio, muito obrigado pela Tua vida que trazemos em nosso peito, Pai. O nosso coração não é mais um coração qualquer, ela é a habitação do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por nos visitar dessa forma, em nome do Teu Filho Jesus, te oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém, amados. Então Deus te abençoe. Neto.